Oi, boa tarde. Hoje eu vou falar sobre o genocídio cambodgiano. O genocídio cambodgiano, ele não é um massacre muito esquecido, porém durou apenas 4 anos e marcou 2 milhões de pessoas em apenas 4 anos. É muita gente. É cerca A população do país ela é de 8 milhões de pessoas. Ou seja, é 25% da população. Entende? Isso é um genocídio, um dos maiores genocídios da história. Eu vou contar a história do genocídio para vocês, tá bom? No contexto da Guerra Fria, Camboja estava no cenário perfeito para mais que seu vizinho, Vietnã, já estava vivendo uma revolução socialista. Dessa forma, em 1967, o Camboja entrou numa sangrenta guerra civil, em que a monarquia cambodgiana e seus aliados, incluindo os Estados Unidos, contra os comunistas. Os comunistas receberam apoio do seu vizinho, Vietcong. Nessa época, surgiu o Khmer Vermelho. Em 1970, um golpe militar de direita derrubou o príncipe Morongo Sihanouk. Enquanto isso, o Khmer Vermelho começou a cair cada vez mais o apoio do Vietnã. Cada vez mais apoio da população. Por conta da guerra do Vietnã, os Estados Unidos lançou várias bombas devastando Camboja, sendo essa a razão para o apoio da população ao Khmer Vermelho. Dessa forma, o Khmer Vermelho assumiu a capital em 1976, ou seja, o líder de Camboja passou a ser o Pol Pot. Pol Pot inclusive se encontrou com Mao Tse-tung e recebeu apoio e aconselhamento. Pol Pot tentou, deixa eu ver, aplicar o comunismo integral imediatamente, sem o período de transição que faz parte da fundamentos da ortodoxia marxista-leninista, que é de socialismo para comunismo. Não, ele queria ir logo pro comunismo. O cara era doido. Dessa forma, Pol Pot fez da cidade para o campo, fez os moradores da cidade para o campo, onde foram forçados a trabalhar como agricultores. Lá ocorreu desnutrição e várias doenças marcaram a população. E também ocorria desculpa. E também ocorria corcudas só porque eles tinham a suspeita de que eles se opunham ao regime. Lá ocorria execuções em público, enquanto seus parentes assistiam enquanto eles eram esfaqueados. Nessa época, Pol Pot disse a seguinte frase: se você quer marcar a grama, também precisa marcar as raízes. As crianças foram muito exploradas. As crianças foram muito exploradas para o genocídio. Elas foram obrigadas a matar várias pessoas. E várias crianças foram ensinadas a obedecer qualquer ordem sem hesitação. A seguir qualquer pessoa considerada intelectual poderia ser classificada
inimiga do governo, como professores, médicos, advogados e clérigos. Muitas vezes, pessoas eram perseguidas apenas por usar óculos ou conhecer uma língua estrangeira. Outro grande alvo do regime foi as minorias religiosas. Judeus, cristãos e muçulmanos eram perseguidos cerca de 500 mil pessoas, ou 70% da população local lusiana, foram exterminadas. O mais notório exemplo de questão é a prisão S21, onde cerca de 17 mil crianças, homens e mulheres foram presos. Centenas e milhares de pessoas morreram de fome ou exaustão, pois o creme vermelho queria obrigar eles a fazerem trabalho forçado. O maior pacônio foi a China. Cerca de 15 mil conselheiros militares e fora a ajuda externa que o Camboja recebia. Cerca de 90% da ajuda externa veio do regime socialista chinês. O governo do Khmer Vermelho foi finalmente derrubado em 1979, após a derrubada do poder. Os altos escalões do partido se retiraram para áreas remotas do país, onde permaneceram ativos por um tempo, mas gradualmente se tornaram cada vez menos poderosos. Os sobreviventes contaram a história para todo mundo. Desde que o tribunal foi convocado, foram indicados 5 membros do Khmer Vermelho, sendo que 3 deles estão cumprindo prisão perpétua. Pol Pot foi denunciado por seus companheiros em julho de 1997 e condenado à prisão domiciliar em sua casa na selva. Em abril de 1998, Pol Pot foi encontrado misteriosamente morto quando estava prestes a ser entregue à corte e ao julgamento, nunca pagando realmente por seus crimes. Bom, agora eu vou falar mais coisa. Sem olhar nada, eu vou falar minha opinião. A minha opinião é que isso foi horrível. Foi um genocídio horrível, mas que é pouco para falar. Eu vejo quase ninguém falando desse genocídio. Ele era cerca de 3 milhões ou 1,5, ou, para arredondar, 2 milhões de pessoas eram, sabe quanto? A população da época era de 8 milhões de pessoas. Ou seja, é 25% da população. É muita gente que morreu. Uma coisa que é mais que o nazismo. É isso. Eu vou fazer um vídeo depois sobre o genocídio armênio também. Se inscreva no canal e deixe seu like para não perder quando sair esse vídeo, tá bom? Tchau. Boa tarde. Obrigado pela atenção.